Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso episódio número 69 já, falando sobre um grande clássico de entre as adaptações do Stephen King, né, que é o foco dessa nossa temporada atual. Um filme chamado Louca Obsessão, de 1990, protagonizado pelo James Caan e a Kathy Bates, que inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz, assim, muito merecido na nossa opinião, eu acho. E dirigido pelo saudoso Rob Reiner, né, que faleceu ano passado. Aqui junto comigo, aqui na minha cabana, aqui com as pernas quebradas, eu tô guardando meus dois amigos. Eu sou o fã número 1 deles, o Igor de Campos. E aí, como é que você tá? Olá a todos e todas que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavalheiros, a respeito desses filmes que têm um relacionamento tóxico com a gente. Assim, tem horas que eles amam a gente demais, tem horas que eles literalmente quebram as nossas pernas. E o meu outro prisioneiro aqui, grande Diego Nunes. E aí, rapaz? Tudo bom, galera? Beleza? Filme da minha adolescência, filme formativo pra mim, filme que eu assisti quando eu comecei a me apaixonar por cinema. Sou muito empolgado pra falar desse filme, Louca Obsessão, Misery, doidíssimo pra falar disso. Imagina, esse filme ele foi em 90, mas eu acho que ele foi lançado um pouquinho depois de Silêncio dos Inocentes, né? Então acho que Silêncio dos Inocentes e Louca Obsessão talvez sejam filmes que eu, na minha pré-adolescência e adolescência, talvez tenha assistido mais vezes. Eu amo realmente esses filmes e amei assistir pela 17ª vez pro podcast. Tô realmente empolgado pra falar desse filme. Realmente, né, a Anne do Louca Obsessão não perde, né, pro Hannibal do Silêncio dos Inocentes, quanto a ser assustadora e tenebrosa. Mas então, antes da gente falar da trama do filme mesmo, já abordar os assuntos, eu queria muito brevemente, né, mencionar que a gente tem aquele Apoia-se, que é uma campanha contínua de assinaturas que a gente criou para que vocês ouvintes ajudem a gente a manter a produção do podcast, né, que a gente tem alguns custos e tal, com edição, com aparelhos que a gente precisa, e a gente já tem vários assinantes, eles já vão receber agora esses dias a primeira newsletter do podcast, alguns deles já vão começar a participar do sorteio de lembrancinhas do acervo, né, de canecas e camisetas e tal. Então, tem algumas recompensas que a gente entrega para os nossos ouvintes que estão ajudando a gente, né? E a gente queria só rapidão, assim, agradecer a primeira leva de assinantes que a gente teve agora no final de 2025, né? Acreditaram na gente, estão ajudando a gente a manter a gente no ar, assim. Deixa eu mencionar aqui rapidamente os nossos primeiros assinantes: Bernardo de Sá, Tatiana Ximenes, Dona Dulce Alves dos Santos, o Guilherme Jape, Letícia da Nóbrega, Douglas Manfré, Lina Bonfim, Maria Fernanda Braga, Edgar de Cabral, Lauriane Suti, minha esposa, Suzane Moura, Renata Salgueiro Nobre Pessoa, Ricardo Sugai e a Maria Fernanda Rodrigues, que também é conhecida minha irmã, obrigado. Mas, né, além dos parentes próximos que estão ajudando, tem muitos ouvintes aqui nessa lista que a gente conhece aqui desde o começo do podcast, desde antes do podcast, da época do Sala. E, pô, vocês estão ajudando a gente a manter o podcast vivo e a chegar cada vez mais perto da nossa meta, né, de atingir R$1.000 por mês. A gente já tá mais ou menos na metade quase. E a partir daí a gente consegue, inclusive, fazer episódios a mais, que só vocês que estão ajudando vão ter acesso, né? Então, se você não quer ficar fora dessa, faça como nossos amigos apoiadores e vai lá no apoia.se/acervo fantástico e ajude no nível que você possa, né? Tem desde R$10 até vai subindo, assim, né? Então não tem limitação. Se você não pode ajudar também, só compartilhar já ajuda, só deixar comentário já ajuda, só recomendar para um amigo seu já ajuda. Então, a gente queria agradecer vocês, nossos primeiros assinantes pagos do Acervo, por ajudarem a gente a manter o podcast vivo e, inclusive, a melhorar mais do que ele já tá. Valeu. Então é isso aí, gente. Qualquer contribuição que vocês puderem dar, a gente agradece. Suas contribuições são muito valiosas, assim como os seus comentários, os seus compartilhamentos, as suas sugestões, as suas críticas. Como eu já falei várias vezes, a gente sempre tem muito prazer em lê-los todos e recebê-los todos. Então, gente, para quem apoia o podcast, para quem conhece o podcast, para quem compartilha o podcast com os amigos, com a família, tá aí o nosso muitíssimo obrigado, e a gente tá procurando cada vez mais fazer coisas boas para vocês. Então, um grande beijo. É isso aí. Sim, pessoal, muito obrigado para nossos queridos ouvintes, queridos amigos. A gente fica super feliz e lisonjeado com o apoio, né? E estamos aqui preparando para vocês materiais novos. A newsletter ficou bem bonita. Tô muito empolgado para saber como é que vocês vão reagir quando receberem a newsletter. Quem já fez o apoio, né? Então, agradeço muito, faço as minhas palavras as dos meus amigos, aqui, Filipão e Igor, e valeu demais. Perfeito.
Mas então, agora sim, falando do filme, né, só pra passar rapidão pela trama dele, né, do filme e do livro, né, que é basicamente igual, é um escritor que é bem parecido ao próprio Stephen King, né, o Paul, que escreve uma série de best-sellers, assim, meio românticos, né, com essa personagem Misery, que é o título do filme em inglês, que é o nome da protagonista desses romances dele de época, assim, que ele mesmo acha que é uma obra meio cafona, né, mas é o que fez ele famoso. E ele, inclusive, o último livro que tá saindo dele, ele matou a Misery, ele acabou com a série, e ele tá escrevendo um livro novo, assim, mais adulto, mais sério, mais do interesse dele, mais complexo. E ele termina de escrever, né, o processo dele de trabalho, ele vai para um hotel lá nas montanhas do Colorado, e na neve ele digita lá a tecla, né, na máquina de escrever dele, seu romance, e ele termina e volta pra cidade grande, né, pra Nova York, pra editora e tal. Inclusive a editora dele é a Lauren Bacall, né, cara, ícone da Hollywood dos anos 40, ela faz uma pontinha fazendo a editora dele. E o escritor, o Paul, é o James Caan, né, que a gente já, quem curte Poderoso Chefão, conhece ele como Sonny, né, o filho mais velho da família. E ele, nessa saída desse hotel lá com o manuscrito dele na neve, ele tem um acidente, o carro dele derrapa, vira, ele se ferra todo lá, só que ele é resgatado, e ele acorda, né, depois de algum tempo, todo ferrado, todo destruído por causa desse acidente, numa casa, ele não sabe onde é que ele tá, não é um hospital, é uma casa pequena, assim, numa cama, e tem uma mulher lá dizendo que é a fã número 1 dele, né, que a gente acaba entendendo com o passo do tempo, que é uma mulher chamada Annie Wilkes, que é uma ex-enfermeira, né, que é realmente obcecada com ele, né, e ela testemunhou esse acidente e resgatou ele, só que ela não é uma pessoa completamente sã, né? Ela tem uns traços meio psicóticos, e o Paul vai entendendo, né, que na verdade ela diz que ela não pode tirar ele de lá porque a estrada tá fechada, não tem telefone. Na verdade ele descobre que o telefone ela não tem, que as estradas não estão fechadas, mas ela tá mantendo ele lá meio prisioneiro, né? Ela compra esse último livro que já saiu da Misery, né, enquanto ele tá lá deitado ou se recuperando, e ela descobre que a Misery morre. Isso pra ela é inaceitável, né? Ela tem duas coisas, né? Tem o manuscrito que ele tá escrevendo lá, que ela acha muito obsceno e faz ele queimar, mas ela lê também, ela compra na loja o livro da Misery, e ela descobre que ele mata ela no livro, né? Pois é, isso é uma coisa que eu não tinha entendido, que eu entendi agora, assistindo o filme de novo. O livro não foi publicado, o manuscrito que ela lê vai ser o último livro da Misery, que ela não gosta, que ela acha que está cheio de profanities, né, de palavrões, e ela morre. São dois livros separados. São dois livros separados? Então, o livro que tá na pasta dele é o livro que ele escreveu sobre a infância, que tem um monte de palavrão, que se passa lá em Nova York, eu acho, New Jersey. É um livro que não tem nada a ver com a Misery, e que ela começa a ler e acha terrível, por causa da linguagem, né? E tem toda aquela cena maravilhosa que ela fala, né? Tal. E ele explica, poxa, mas é assim que a gente falava naquela época e tal, né? E aí o romance da Misery, ela lê comprado mesmo na loja, que é meio lançamento, e é onde a Misery morre. E o cara separou a primeira cópia pra ela, Isso. O vendedor. Putz. The Misery Child. No livro, Misery, esse manuscrito tem um título até, e não tem nada a ver com Misery, é uma coisa nova, inclusive. Então, o Paul tem esse manuscrito que não tem já nada a ver com a Misery, é uma coisa nova, ele quer enterrar essa história, ele não acha alta literatura de nível, ele tem um pouco de vergonha, mas a carreira toda foi feita em cima dessa série da Misery e tal, bem comercial, ele tem essa culpa um pouco. E o último livro que ele escreveu, no qual ele mata a Misery, né, ela morre no final, sai, a Annie compra na loja quando ele já tá lá deitado, e ela começa a ler, e ao mesmo tempo ela tá lendo o manuscrito dele também, que é um livro mais autobiográfico, né, sobre meio vida urbana, contemporânea, e ela acha hiper indecente o linguajar. Ela diz que ninguém fala desse jeito. Ao longo do filme ela nunca xinga, né? Ela fala uns palavras engraçados, assim, meio editados, ela meio que censura o próprio linguajar, ela fala dirty birdie, ela fala, tem uma série de cacoetes, assim, dos palavrões entre aspas que ela usa, e então ela tem um surto duplo, né? Ela acha que o livro que ele escreveu novo é inaceitável, ela faz ele queimar ele com a churrasqueira, ela bota a churrasqueira do lado da cama dele, ele dá o álcool e ele tem que queimar, ele entende que ela é uma pessoa descontrolada psicologicamente, né? Então ele faz isso, que ela acha que ela tá fazendo um favor pra ele, né? Que é uma missão meio divina dela, e ao mesmo tempo, ela comprando o livro novo, né? Misery Child, ela lê, e ela tá adorando, até no final, de madrugada, o Paul tá dormindo, e ela termina de ler o livro, e ela tem aí sim um surto insano, ela
entende que a Misery morreu, ela surta mesmo, né? Ele entende que ele tá à mercê de uma pessoa que é obcecada com ele, que não tem controle, que ela tem acesso a uma série de remédios e tal. Ela realmente parece que é uma enfermeira, mas ela não é uma pessoa sã. Ele tá em perigo ali, né? Aí ela compra uma máquina de escrever usada, ela compra papel, ela começa a fazer ele escrever um novo livro negando esse último da Misery, na qual a Misery volta à vida, porque essa é a grande missão dele e tal. Ao mesmo tempo que ele tá lá preso dessa fã dele, tem um xerife lá, o Buster, que é o Richard Farnsworth, que tá fazendo a pesquisa ali na cidade, né? Porque ele é uma celebridade e realmente ele nunca apareceu, né? Pra levar o manuscrito pra editora lá, a família dele tá procurando. E ele tá lentamente pesquisando, assim, pela cidade, onde é que ele esteve, onde ele passou, se o carro tá por ali enterrado na neve ou não. Eventualmente o Buster chega até a casa da Annie, onde o Paul lentamente meio que começa a tentar drogar ela uma hora com esse anestésico que ele recebe, ele não consegue, ele tem umas horas que a Annie sai de casa, ele consegue dar uma explorada assim com a cadeira de rodas, muito difícil, muito sofrido, né? Ele tá com as 2 pernas quebradas. Tem uma hora que a Annie descobre que ele conseguiu sair do quarto, né? Ele fugiu com um gancho de cabelo, né? Ele abriu a porta e saiu. Aí tem uma grande cena do filme que ela requebra os pés dele, né? Com uma marreta. Mas aí o Buster, o xerife, chega na casa, ela acaba matando ele, o xerife. Ela meio que avisa, né, pro Paul que acabou o tempo, né? Não vai conseguir terminar o livro. Ela vai matar ele e assim mesma, com a pistolinha dela lá. Só que o Paul tem um plano. Ele diz, não, já tô quase acabando aqui. Me dá até a madrugada. Ele vai termina o livro. E quando ela volta, assim, com a champanhe, né? Porque ele conseguiu terminar o livro novo, que ela obrigou que ele escrevesse. Ele queima o manuscrito e ela também entra em pânico. Ele consegue bater nela com a máquina de escrever. Tem uma luta, ela acaba batendo e cai, assim. Ele, todo ferido, mesmo assim, ele consegue derrotar ela. Ela cai e bate a cabeça na máquina de escrever, ela morre, né? Então, finalmente, acabou esse pesadelo da vida do Paul. E aí passa o tempo, um ano depois, ele ainda tá mancando e tal, e ele tá numa reunião com a editora dele, com o Lauren Bacall, e você vê que ele ficou marcado, por isso ele vê uma garçonete lá no restaurante onde eles estão chegando, né? Ele vê como se fosse a Annie, só que aí você vê que é uma outra pessoa mais, ela diz, eu sou sua fã número 1. Aí o filme termina assim com uma outra pessoa tendo essa mesma relação parasocial que a Annie tinha com ele, né? Então é isso, né? Um filme sobre obsessão, né? Como foi traduzido aqui, sobre relações parasociais, né? Que é uma coisa que é tão comum hoje em dia na internet, né? De você se sentir que você conhece alguém que você nunca conheceu na vida e tem um nível de posse, né? Falta de controle total, uma mistura de amor e ódio. O que vocês, dessa vez, que eu sei que vocês dois já tinham assistido o filme, né? O próprio o Diego já comentou que viu 1000 vezes. Qual foi a sua impressão agora, nessa última reassistida do Louco Obsessão? Eu posso falar que ele é um filme que realmente me acompanha já há muitos anos, né? Porque eu vi esse filme quando ele saiu. Eu não me lembro se eu vi ele no cinema, acho que eu não podia entrar no cinema, que só tinha uns 11 anos, assim, mais ou menos. Mas quando eu vi esse filme no videocassete, quando eu aluguei esse filme pela primeira vez, né? Ele me impressionou muito, muito. Eu era talvez um pouco novo para ver esse filme. Então a cena do Hoblin, a cena de que ela quebra os pés dele novamente, né? Me marcou muito. Não me deu pesadelos, mas foi uma cena muito forte, né? Que ficou assim, que eu nunca vou esquecer. Mas eu acho um filme assim muito redondo, muito bonito, bem feito, muito bem atuado, né? Eu acho que o casting tá muito bom. E aí eu fui revendo o filme, né? No decorrer do tempo, né? E até chegar hoje, o que mudou pra mim hoje, né? Li o livro também, né? Tinha falado pra vocês que eu tinha lido o livro na Argentina. Eu estava procurando livros para ler em espanhol e eu vi que tinha Stephen King e vi que tinha Misery, meu favorito. Em espanhol, eu li em espanhol para praticar e para me divertir. E depois li de novo agora em inglês, no original, aqui já no Brasil, né? Na minha sucessão de livros do Stephen King, que eu tenho lido um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Que também foi sempre uma delícia para mim. Eu acho que reler Misery, reler Louco Obsessão é um prazer sempre. Eu acho que dá para ler várias vezes. Eu gosto muito do livro, muito, muito, muito. O Felipe, ele já tinha falado pra gente, assim, que ele gosta muito do filme, porque o filme, ele sintetiza perfeitamente a essência do livro e tira toda a gordura que o livro tem. Mas eu gosto desse excesso, entre aspas, de informação que o livro apresenta, né? Eu gosto de romance. E esse livro não é muito longo, né? É um livro mais ou menos curto do Stephen King. Quando ele se corta, quando ele se edita, eu acho que ele fica melhor ainda. Agora, o filme, a experiência de ter visto esse filme agora, né, nesse momento, foi legal porque, pensando na conversa que a gente ia ter, né, que a gente tá tendo agora, o que mais me chamou a atenção, que eu vou falar bastante, o que me fez pensar muito sobre o filme foi esse contraste dela, que se expressa muito bem na linguagem dela. Ela é uma pessoa que passa uma primeira impressão de ser muito gentil, e de ser muito educada, e de ser muito polida, e de ser muito fofa.
e que isso é uma coisa, uma sátira, é uma crítica muito legal ao americano, especialmente o americano do Midwest, dos Estados Unidos do interior, assim, sabe? Que realmente tem muito essa cultura de cidade pequena, de ser muito hospitaleiro e de ser muito educado e polido e nunca falar palavrão e nunca falar nem blasfêmia, não falar nem my God ou nada disso, sabe? Eles falam my gosh, por exemplo. Então eles tomam muito cuidado com o linguajar, mas não quer dizer que essas pessoas são puras e santas e lindas e maravilhosas e boazinhas o tempo todo, né? Ao contrário, às vezes pode ser, tem um monstro lá. Tem um monstro do outro lado. Então essa dicotomia, né, da sombra, do que você pode descobrir na profundidade, né? Se você analisar essas pessoas com profundidade, o que você pode descobrir por trás dessa grande barreira educada e polida e linda e fofa, né? E gentil, eu acho muito legal, muito interessante e me fez pensar um monte de coisas que eu vou falar durante o episódio, né? E você, Igão? Você já tinha assistido o filme, né? Assomo. Já tinha assistido o filme algumas vezes, sim. Aliás, eu tenho que dar esse salve aqui pro meu amigo Diego, porque a primeira vez que eu assisti esse filme foi por causa da recomendação que ele me deu na época. Eu não sei, pra quem tá escutando esse podcast pela primeira vez, eu e o Diego, a gente se conhece eu não vou dizer quando não, mas a gente se conhece há algumas décadas. O Diego assistiu esse filme na pré-adolescência, na infância da pré-adolescência, então eu assisti esse filme também mais ou menos na mesma época, e eu lembro que foi o Diego que me persuadiu. Que bom que você fez isso para assistir esse filme, porque até então eu não sei, assim, eu acho que ele não tinha me chamado muita atenção. E foi o Diego que fez a propaganda do Misery, falou, não, você tem que assistir esse filme é excelente, esse filme é maravilhoso. E eu assisti o filme e assim, eu tenho que dizer que na época eu acho que eu não tinha muita maturidade pra gostar tanto do filme quanto eu gosto hoje. Isso foi um filme que foi crescendo ao longo dos anos. Eu reassisti ele agora pro podcast, mas eu tinha assistido ele também recentemente, agora não lembro se no ano passado ou nesse ano. Quer dizer, a gente tá gravando em 2025, esse episódio tá sendo lançado em 2026, né? Então, no caso, quando eu falo ano passado, é 2025. Eu já tinha reassistido recentemente, inclusive, o Misery. A gente ainda não tinha ideia que a gente iria gravar uma temporada sobre Stephen King, que a gente eventualmente iria falar sobre esse filme. E eu gosto muito desse filme, né? Eu acho que o ponto forte dele, assim, tem várias coisas muito boas nesse filme, né? Mas assim, o que eu poderia dizer que salta aos olhos pra mim é a fantástica atuação da Kathy Bates, merecidíssimo Oscar que ela ganhou por esse filme, né? O que é raro também, assim, porque a gente sabe que tradicionalmente o Oscar ele não contempla filmes de suspense ou filmes de horror, e esse filme ele não deixa de ser um filme de horror, assim, não chega a ser um filme de horror, mas ele, de certa forma ele tá ligado ainda ao gênero do cinema de horror. Saber que a Kathy Bates ganhou o Oscar por esse filme, inclusive, assim, interpretando uma personagem que é extremamente complexa, com várias camadas, assim, é muito, assim, ela não é, assim, aquele molde típico, né, de mulher psicopata, que era uma coisa meio que na moda nessa época, né, você tinha vários filmes de mulheres psicopatas, né, isso é um fenômeno que eu ainda não parei pra pensar muito a respeito, mas o que tava acontecendo, assim, sabe, no começo dos anos 90, assim, porque estavam surgindo vários filmes com esse tema, né, assim, eu acho que a Atração Fatal surgiu mais ou menos nessa época, pouco tempo depois teve o Instinto Selvagem, Assédio também surgiu mais ou menos nessa época, enfim, mulheres psicopatas era uma moda, né, nos anos 90. Eu acho que o Misery não deixa de pertencer um pouco a essa subcategoria, mas ele foge, porque essas mulheres psicopatas dessa época, dos filmes dessa época, elas eram geralmente, assim, mulheres fatais. Eram mulheres muito bonitas e muito sexy. Você tinha Glenn Close, você tinha... que mais? Que outras atrizes interpretaram mulheres? Você tinha Sharon Stone, obviamente, Demi Moore. E você tem a Kathy Bates, que ela foge um pouco do padrão, e eu acho que ela dá uma... assim, não apenas isso, né, mas ela também dá uma complexidade muito grande para essa personagem da Annie Wilkes, né? E é muito gostoso de assistir, né, assim, as transformações pelas quais ela passa no filme. Como eu sou chato, e todo mundo sabe que eu sou chato, assim, eu tenho que falar dos meus pet peeves com esse filme. Tem algumas coisinhas, assim, poucas que eu não gosto muito nesse filme, mas, assim, deixando bem claro, não estragam o filme. Eu continuo achando que é um grande filme, recomendo esse filme pra todo mundo, é um excelente filme. Eu gosto de todo ele, assim, sabe, como ele começa, especialmente como ele se desenvolve, o jeito como ele termina. Mas tem só umas coisinhas, assim, sabe, que desculpa, cavaleiros, eu tenho que falar. Por exemplo, aquela cena em que ele, de cadeira de rodas, James Caan, aliás, excelente escolha pro protagonista, mas depois a gente pode falar sobre isso, ele tá explorando, né, eu acho que é a segunda ou a terceira incursão que ele tá fazendo pela casa dela, e ele descobre aquele álbum de fotos, Memory Lane, e ele vai ver os recortes de jornal e de revista que ela fez, né, aí você se dá conta, é o grande reveal do filme, é o momento de revelação, que você percebe que realmente ela é de fato uma psicopata, né, ela é de fato insana.
porque ela está envolvida numa série de mortes muito suspeitas que aconteceram num hospital, enfim, sabe, pessoas ligadas a ela e nenéns, inclusive, morreram nesse hospital e tudo mais. Eu acho essa cena meio gordura, porque não revela nada, assim. Você já sabe que ela é louca a essa altura do campeonato. Se ela tivesse sido totalmente gentil e cordata e civil, e de repente tivesse essa cena assim, uau, nossa, essa pessoa maravilhosa que tá tomando conta de mim, super amorosa e super dedicada, ela é, na verdade, uma psicopata, eu acho que aí sim teria um impacto de revelação. Mas como você já sabe que ela é doidinha, você tem essa cena meio que, você está chovendo um pouco no molhado, e eu acho que essa cena meio que, a partir desse momento, algumas coisinhas começam a acontecer que eu meio que, tá. O Buster aparecendo lá na casa dela, perguntando assim, tipo, você viu o Paul Sheldon? O escritor desaparecido Paul Sheldon? Eu achei meio, poxa, Buster, você é da escola de detetives do Scooby-Doo, pra aparecer na casa da principal suspeita, quase perguntando assim, tipo, eu estou suspeitando que você cometeu um crime, mas eu vim aqui só pra ter certeza, você cometeu esse crime? Porque tem um escritor que desapareceu e eu acho que você está envolvida? Só faltou ele falar isso. E eu acho que ele muito justamente morre, né? Porque assim, eu acho que de uma burrice muito grande, aquilo que ele faz na casa dela, sabe? Mas assim, de novo, salientando, isso são pequenos pet peeves, né? Pequenas implicâncias que eu tenho com a trama do filme, mas isso de forma alguma diminui a qualidade do filme ou mesmo a minha apreciação por esse filme, que eu acho que é fácil das palavras do Diego, minhas palavras, eu acho que é uma das melhores, talvez, melhor? Não, eu gosto muito da Carrie. Eu acho que é uma das melhores adaptações que a obra do Stephen King teve para o cinema. E claro, vários temas interessantíssimos, várias coisas que a gente pode falar a respeito desse filme, como sempre, ansioso para conversar com vocês, cavaleiros, a respeito de Louca Obsessão. Né, eu já tinha visto o filme várias vezes, mas eu li pela primeira vez e eu achei interessante, né, que não só o filme adapta bem, mas acho que ele expande algumas coisas, né, porque o livro é só ela e o Paul, eles não tem mais personagens, basicamente, né, tem uma hora que chega um policial lá e ela mata ele com uma cruz que ela tinha enterrada na terra lá, ela passa um trator em cima do cara, que ela parece que tem um dos animais dela que morre, não sei se é a porquinha Misery ou a vaca, que ela enterra e bota uma cruz assim na terra, e depois quando ela aparece o policial, ela pega a cruz e espeta o cara, assim, a tortura dele é muito mais lenta e mais pesada, ela não quebra os pés dele, ela tipo decepa com machado, né? Eu achei um bom livro, sim, mas eu acho que a adaptação realmente é perfeita, eu acho que não enche linguiça, né? Por mais que o Igor comentou que não precisava ter revelado que ela era uma enfermeira, assassina e tal, acho que é tão conciso em comparação ao livro que pra mim tá perfeito. Talvez podia ter vindo antes mesmo, né, da descoberta de que ela realmente era tão perigosa. O pessoal só talvez mexer a edição do filme, ele tá bem confortável com ela e pum, aí ele descobre que ela é esse predadora e aí muda a história, talvez, né? Mas pra mim não me incomodou em nenhum sentido isso. Eu adorei ter lido e ter reassistido o filme. Eu acho que é bem atual a história, né? Porque realmente, né? Eu acho que é bem interessante que essa visão que o Stephen King tem, né? Desses fãs que esperam tanto do escritor, que era algo analógico, né? E hoje em dia acho que é só pior, 1000 vezes, né? Você vê, tem toda uma saga, né? Atrás do George R.R. Martin, né? Que tá tentando finalizar a saga lá do Game of Thrones dele faz anos, né? E tem toda uma cultura dos fãs em cima dele, enchendo o saco dele, cobrando dele. Eu acho que isso, a internet só se populou de Annie Wilkes, né? Reddit, basicamente só Annie Wilkes, né? A diferença é que não tem um acesso direto ao foco da obsessão. Eu acho que é um filme e um livro, uma história que só ficou mais vigente, né? Com a disseminação da social media e tal, Twitter. A Annie Wilkes está se esbaldando hoje em dia. Mas então, agora sim, Diegão, você queria comentar alguma coisa? Eu queria pegar esse gancho da revelação dela ser enfermeira e assassina e tudo, pra falar de um ponto, pra mim, fundamental sobre o filme, né? Eu acho que eu achei importante a cena, falando de um ponto de vista bem mecânico do roteiro, eu acho que essa cena serve simplesmente pra motivar o Paul Sheldon a pegar um facão e esperar ela chegar de volta, né, que ela faz uma viagem pra cidade, ela tá triste, deprimida, né, e ela pega o carro, vai embora, né, vai dar uma volta, e aí ele, depois que descobre tudo isso, né, descobre que lê todos aqueles artigos de jornal e é o álbum lá de memórias passadas dela, de fotos e tudo, ele realmente, a partir daí que ele fala, não, essa mulher realmente é uma louca psicopata, então eu preciso tomar uma atitude drástica aqui. Tem essa função, né, mecânica pro filme, o roteiro, mas eu acho que eu fiquei pensando, né, no que o Igor estava falando, né, ponto de vista da maneira que eu vejo essa personagem, a Annie Wilkes, que o Igor falou certinho, que ela é muito complexa.
eu acho que essa cena de revelação poderia ter sido até mais concisa, porque pra mim, da maneira que eu vejo ela, não faz muito sentido ela matar nenéns. Pra mim não faz. Eu acho demais, eu acho um excessivo. Ela não é um monstro dessa forma. Eu acho que, né, da onde vem esse instinto assassino de até matar nenéns? Não. Sabe por quê? Porque ela começa o filme, né? E a primeira coisa que se estabelece na relação entre ela e o escritor, né, acamado e cuidado por ela, né? Ele tá realmente fudido do acidente e completamente indefeso e completamente ali na cama, indefeso, e ela é a cuidadora dele. O que se estabelece nessa relação, no início, é amor. Ela ama ele. Ela ama Paul Sheldon. Ela ama o escritor Paul Sheldon e agora ela tem a chance de estar ali, de estabelecer uma relação com o Paul Sheldon de verdade. Pra mim é muito legal o filme porque ela, na cabeça dela, ela tá ali cuidando, ela tá ali amando Paul Sheldon. Ela não tem nenhuma intenção inicial, eu acho. Ela não tem nenhuma deliberação que ela vai matar ele, que ela vai violentar ele, que ela vai torturá-lo. Ela não tá pensando nada disso. Ela quer só cuidar do Paul Sheldon. Ela quer amá-lo. Ela tem essa grande chance, ela deve estar super feliz no início do filme. Caramba, eu tenho uma chance de cuidar e de amar o meu autor favorito. A leitura da Misery me salvou da solidão, me salvou de tudo, me deu prazeres incríveis e agora eu tenho a chance de retribuir e agradecê-lo. Então, pra mim é isso no início do filme. E o que é legal, o Paul Sheldon vai descobrindo, né, e a gente, o espectador, vai descobrindo, de que esse amor dela, ele tem um lado sombrio. Não deixa de ser amor, mas ele tem um lado terrível, que é o lado do poder. A Annie Wilkes, ela gosta, ela goza, pra ela é uma delícia ter essa relação de total poder e autoridade sobre o amado, sobre a pessoa amada. Delícia pra ela. É importantíssimo pra ela ter essa força, ter esse controle total. Que eu acho que é muito típico, de fato, de pessoas que sofreram ou trauma familiar, ou típico de assassinos, né? São pessoas que não tiveram muitas oportunidades de ter relação. E quando você cresce e tem relações, né? Você é rejeitado, você leva foras, você cria uma estrutura de lidar com a rejeição, de lidar com o fato de que você não tem controle sobre a outra pessoa. Outra pessoa é humana, outra pessoa falha, outra pessoa erra, outra pessoa te fode todo, te decepciona. Você não tem controle sobre isso. Você leva um tempo para entender isso, mas só se entende isso quando você tem muitas relações, né? Quando você conhece muitas pessoas e se permite se relacionar. Que eu acho que é um assunto muito importante hoje em dia, que hoje em dia, como a gente tem muitas formas e instrumentos de se relacionar à distância, ou de nunca se relacionar com ninguém, você pode viver a vida toda sozinho, sem problema. Isso é uma questão. E por isso que tem tanto, como o Felipe falou, eu acho, tanta obsessão na internet entre fãs e fãs e fãs ardorosos e o ídolo. O fã de verdade, o fãzaço, ele tem uma necessidade, no fundo, uma necessidade de controlar e de moldar aquele ídolo numa coisa que ela quer que ele seja. Então, todas as vezes que o Paul Sheldon sai da casinha, faz coisas, escreve coisas ou se comporta de formas que ela não espera, que ela não gosta, que desagrada ela vai lá e castiga ele. Não, de jeito nenhum. Vou te castigar. E eu acho muito legal que esse o ápice desse comportamento controlador, que a gente vê muito por aí, muitas relações assim, né? Que se estabelece uma questão de poder e o outro, um obedece, o outro manda, um é controlado, o outro controla, né? Ou então às vezes até muda, né? Até se intercambia essas situações, né? O ápice disso é realmente, olha, se você não se comportar da forma que eu quero que você se comporte, se você não fizer isso que eu tô mandando, eu vou te matar. E isso é muito fantástico, porque isso pode, talvez aconteça. Isso é só um exagero, um pequeno exagero do que acontece às vezes na vida real. Às vezes a gente tem relações assim, de controle absoluto, ou então testemunha relações assim. E isso é uma metáfora, né, de tragicidade, né, de como terrível essas relações são, de que, olha, eu vou te matar, eu vou te torturar e te matar, se você não me obedecer, se você não for exatamente o que eu espero que você seja, se eu não puder organizar isso aqui e ter tudo previsível, e ter tudo, né, de acordo com os meus padrões e com o que eu acho que tá certo, o que é correto. Então, pra mim, a Annie é isso. Esse esquema dela, você tinha mencionado, né, que por que ela tem que ser assassina de bebês e tal, e de gente doente, mas eu acho que nunca sai desse mesmo foco, né, que isso é um perfil que existe mesmo, né, de serial killer feminina em geral. Não é tipo, sei lá, o Zodíaco que sai por aí matando, né? Tem muito dessas enfermeiras, assim, que tem algo meio
perturbado nessa relação de amor e de cuidar, né? Tem também um pouco a ver com aquela... Tem até um síndrome, que eu não sei se na época do livro já era algo estudado, né? Que é aquele do Munchausen, by proxy, que acho que é Munchausen por procuração, né? Na qual uma mãe ou uma cuidadora mantenha o paciente e seu filho doente propositalmente, porque você tem um prazer, tem algo em você ser a cuidadora ali, e por coincidência, muito dessas serial killers mulheres ou psicopatas mulheres têm esse perfil, né, que é quase como uma deformação desse instinto materno, né, que por mais que é algo natural, né, tem essa possível falha, né, em algumas pessoas que se vai por essa direção, né, de esse meu cuidado vira uma opressão que pode matar, pode sufocar, pode, se você sair do que eu tô, dessa minha estrutura de amor aqui, se não for exatamente ela, não serve, né, que aí tá errado, aí não é natural. Então eu acho muito interessante essa figura da Anne como uma cuidadora mortal, né, não tem um... Acho que se você perguntar pra ela no final que ela tá morrendo lá, ela nunca odeia o Paul, ela sempre só ama ele, né, ela nunca tá fazendo nada porque ela detesta, odeia ele, não, você é tipo um filho meu, você é meu amor, você é minha paixão. Ela até fala no final da história, né, que quando ele apareceu na vida dela, ela amava a ideia do Paul, né, os livros dele e tal, mas que agora ela amava ele, né, porque ela tava ali com ele fisicamente, então nunca deixou de ser amor nessa visão dela, né, só que é um amor sufocante, né, opressivo, que deforma ele, né, que quebra o pé dele. Eu acho perfeita essa observação que vocês estão fazendo, porque eu concordo com isso. Eu acho que a personagem da Annie Wilkes, quando eu falei pra vocês no começo desse episódio e disse que ela é uma personagem muito complexa, uma das complexidades dela é que eu acho que ela acaba tocando em um certo material arquetípico. Ela pode ser vista, pode ser entendida também como uma espécie de representação de um tropo mitológico, né? Assim, ela é a mãe selvagem, ela é a mãe arcaica, no sentido em que o cuidado e a destruição são dois elementos intercambiáveis. Ela cuida e destrói, sabe? Tipo, ela dá a vida e ela mata ao mesmo tempo. E você tem vários personagens femininas, né? Como, por exemplo, a Hera da mitologia grega, né? Que representam esse mesmo arquétipo, né? Eu acho que a Anne, uma das leituras profundas que a gente poderia fazer a respeito dessa personagem, eu acho que tá nisso. Tá nesse material arquetípico, né? Dessa grande mãe destruidora que dá a vida, mas que devora também os próprios filhos, né? De certa forma. Porque o Paul... Eu queria falar um pouquinho, assim, do Paul também. Eu acho muito interessante o fato desse papel ter sido dado por James Caan. Porque o James Caan, ele é... Bom, assim, ele é um ator brilhante. A gente, aqui nós do acervo, né, a gente conhece o James Caan muito pelo papel que ele desempenha no Poderoso Chefão, que eu acho que é um favorito de todos nós aqui. O Santino, né, o Sonny. Mas o James Caan, ele também... Ele fez, obviamente, né, ele tem uma carreira longuíssima, ele fez vários outros filmes, né, muito, muito bons. E ele é um ator... Eu acho que uma das palavras que eu usaria para caracterizar o James Caan, ele é um ator muito masculino, assim, sabe? Tipo, ele exala, assim, uma certa macheza, assim, uma certa virilidade, assim, sabe? Muito máscula. E nesse filme, ele faz um personagem muito masculino também, que escreve romances eminentemente femininos. Eu acho que tem uma referência direta, né? Um personagem real, né? Assim, sabe? Paul Sheldon, né? Você imagina logo de cara, né? O Sidney Sheldon, né? Que é um escritor norte-americano de best-sellers também, que foi muito conhecido pelos romances que ele escreveu sobre mulheres, assim, com protagonistas mulheres, né? Assim, o próprio Sidney Sheldon, em uma entrevista, ele fala, né? Que ele gostava de escrever sobre mulheres fortes, independentes, mas que mantêm a feminilidade delas, né? Ele fala isso numa entrevista, é interessante, né? São fortes, independentes, mas que ainda assim mantêm uma certa feminilidade, né? Porque é isso que atrai os homens, né? No final das contas, né? É a feminilidade das mulheres, né? Então você vê um machismozinho aí nessa fala do Sidney Sheldon, né? Eu acho que isso não deixa de estar também no personagem do filme, né? No Paul Sheldon, porque ele é esse escritor muito masculinamente interpretado por James Caan, que ele escreve esse tipo de literatura que faz muito, que factualmente a gente sabe que faz muito sucesso com as mulheres, né? Assim, a maioria dos leitores do Sidney Sheldon eram mulheres, né? E dá a entender, assim, sabe, no filme, que os leitores também do Paul Sheldon também são mulheres, em sua grande maioria. Então, meio complicado falar isso, assim, mas a gente pode entender o tipo de literatura que ele faz como sendo uma literatura mais orientada para um público feminino, né? Sobre temas que talvez o público feminino seja mais sensível para interpretar e para assimilar e para consumir. E ele se vê, assim, e ele tá num mundo de mulheres, né? Assim, a editora dele é ninguém menos que a Lauren Bacall, essa mulher belíssima e super poderosa e super assertiva. Ela aparece 2 vezes no filme, em um flashback no começo, e depois ela aparece numa reunião no final do filme. Então, ela abre e fecha o filme, né? A personagem da Lauren Bacall. E também, né? Assim, você vê que ele parece que ele não se casou, pelo menos ele não tem uma referência, né? A uma esposa.
Talvez no livro ele tenha se casado, né? Mas assim, eu não lembro assim, no filme se ele faz referência à esposa, mas ele faz uma referência à filha dele. Então ele tem a editora, ele tem a filha, ele tem a personagem que ele criou, a Misery, ele tem as fãs dele, sendo que a principal fã é a Kathy Bates. Ou seja, é um homem muito viril num mundo de mulheres, à mercê dessas mulheres, numa situação muito passiva em que ele é literalmente dominado, né, como o Diego falou, sabe, numa relação de poder com aquela fã que é a fã número 1 dele. E eu acho que, né, vendo esse filme agora pro podcast, talvez uma coisa que eu não tinha reparado é justamente como é que o filme ele pode ser visto também como sendo o drama de um homem que se vê prisioneiro da própria persona que ele criou para poder lidar com esse mundo feminino onde ele se encontra. Porque o que se estabelece, assim, na relação... Uma das coisas que se estabelece na relação entre o Paul e a Annie, obviamente, além desse jogo de poder, eu já usei a palavra até, né? É um jogo. Ela é insana, mas ela se apresenta como sendo quase que uma garotinha inofensiva. Aliás, tem uma coisa muito jovial, assim, quase adolescente no comportamento dela, sabe? No fato dela não usar palavrões e, né, no tratamento dela com as coisas da fazenda. Ela tem uma porquinha de estimação, sabe? Tem uma coisa meio juvenil na Annie, que deixa ela bem simpática e meio boboca, assim. Boboca no sentido inofensiva em um primeiro momento. Uma das coisas que se estabelece na relação deles, que o Paul, ele, além de ser o escritor favorito dela, ele vira uma espécie de filho e marido também. Ela passa a ter um sentimento de posse em relação a ele. E isso é muito complexo. Isso é muito complexo e muito interessante de se ver, assim, sabe, se descortinando ao longo da trama do filme. No livro, inclusive, fica meio que subentendido que talvez ela matou ele, né? Que ele deixou ela. Tem uma análise lá que ele faz desses recortes, onde na página dos divórcios, né? Ele vê que sempre as mulheres são nomeadas primeiro. Parece que tem uma convenção de que quem pede o divórcio aparece primeiro na lista lá, nos recortes do jornal, e o único que o nome do marido aparece primeiro foi o dele, né? Então ele acabou com a Annie, né, que terminou, e logo mais depois aparece a morte dele, acidental, numa queda, então parece que sim, ela foi abandonada, mas talvez ele estava tentando fugir dela que nem o próprio Paul tá, né? Mas é interessante isso que você estava falando do James Caan, especialmente, né, porque além de ser másculo e tal, ele é um ator muito físico, né, ele faz um filme meio que de ação quase, e ele passa o filme inteiro deitado, então eu acho que é algo que me expressa de uma maneira interessante esse conflito deles, né? Tava vendo, por coincidência, nada a ver com esse filme, um vídeo no qual o Del Toro tá falando do Scorsese, né? Ele disse que as pessoas que imitam muito ele não entendem essa violência dos filmes do Scorsese, que os imitadores que tentaram fazer crime, máfia e tal, não entendem que o grande poder do Scorsese não é isso, e sim o lado da repressão, que é o que interessa tanto ao Scorsese, né? A repressão, e tem uma violência, né? Eu acho que isso é o que o Caan, que é um ator assim viril e tal, e expressivo, traz para esse filme do Misery, é nesse sentido, né? Toda essa masculinidade dele que você falou, né? Que é completamente reprimida, né? Então você sente que ele tá quase para explodir o filme todo. Eu acho que isso é nesse lado que brilha um pouco o fato de que escolheram ele para fazer isso, e não um ator magro mas, sei lá, podia ter sido um Steve Buscemi da vida, sabe? Não tem por que não ser, mas o fato de que tem essa violência masculina meio que comprimida lá dentro desse corpo quebrado dele, eu acho que é o que faz que ele se encaixe legal como um personagem contra a Annie, né? Que é realmente essa mãe divina que tem o poder feminino de gerar vida, mas também de matar, né? É uma super mulher, assim, que controla todos os aspectos da realidade dele. E ele é esse homem quebrado, onde eles aproveitam essa bagagem máscula do James Caan e reprimem ela para que fique essa pressão, né? Eu acho que isso que faz funcionar essa relação deles dois, né? É muito legal. E realmente a Annie, né? Como você estava falando, esse elemento pueril dela, né? Acho que o Diego tinha comentado, né? Que tem essa fachada, né? Dessa bondade, dessa jovialidade interiorana, americana, que é sempre muito branca, né? E que não fala palavrões e tal, mas é tudo só para tampar, né? Esse aspecto meio inocente, infantil dela esconde, né? Realmente esse monstro que não tem nada de puro e de inocente, né? Essa infantilidade quase dela você pode ler como sendo algo que tem a ver com essa psicopatia dela, mas também pode ser uma parte dessa personalidade que ela tem, que tampa, né? Quem ela realmente é, né? Uma figura mais inocente, mais pura, talvez não seja algo que realmente ela é, e sim simplesmente uma aparência dela, né? Porque tanto é que no final ela passa o filme inteiro, ela não fala palavrão, ela fica indignadíssima quando o Paul fala,
fala. E no final, quando eles estão já, ele bate nela quando ele tá queimando o livro que ele escreveu a pedido dela, ela xinga ele mesmo, né? E ela fala, you're a fucking não sei dos que. Aí ela revela que não, essa coisa pacata e tal não era realmente algo sincero, né? Ela expressa o ódio dela, a raiva dela com um palavrão, né? Quando ele tá queimando o livro, ela, seu filho da puta. Ela não fala, ai, seu boboquinha, não sei o que, como ela passa o filme falando, né? Ela diz, o que você tá fazendo, seu merda, né? Ela revela, né, que realmente é só uma fachada, né? Até certo ponto. Acho que o palavrão que ela usa é cocksucker. Isso. Ela fala, e o cocksucker, não sei o quê. Não, eu queria só complementar o que vocês estão falando. Eu acho que o filme não fala que ela foi casada. O filme, num segundo, assim, 2 segundos quando ele tá vendo os recortes lá dos jornais e tudo, acho que tem uma reportagem do pai dela, né, que morre. Então dá pra ver que ela perde o pai muito cedo. Isso é estabelecido no filme, quando ela era criança, possivelmente. Então eu fico pensando assim, né, na minha imaginação, ela tenha tido uma relação muito próxima de muito, muito amor com o pai dela. E ele morre, né? Isso é minha interpretação. Então ela tem uma primeira experiência de caos na vida, quando ela ainda não está preparada muito bem para experimentar o caos, né? A imprevisibilidade, que é quando ela é criança, né? O pai dela morre de uma hora para outra, ela perde a ligação afetiva mais poderosa, mais forte para ela, né? Ela perde o porto seguro dela. E eu acho que quando você passa por um trauma desse, isso você vai carregar a vida toda, com certeza, né? Mas no filme, dá pra ver que ela é uma personagem meio isolada, né? Uma personagem que cresce ali naquele interior e fazendeira, né? E ela tem os porquinhos, né? Os animais de estimação e tudo. Então, ela não tem um amadurecimento, ela não tem uma chance de amadurecer em termos de relacionamentos, né? Em termos de você conhecer e se permitir ter outros relacionamentos, né? E amadurecer a partir deles. Ela não se permite isso, né? Esse que eu tiro do filme, né? Pro mundo real, assim, né? Essa situação extrema do filme, eu fiquei pensando muito nisso nessa última vez que eu vi. Que é uma personagem muito, muito frustrada, e eu acho que isso é uma característica muito incomum com psicopatas. Os psicopatas, em geral, eles sofreram algum tipo de perda, aconteceu algo trágico com eles, né? Algo muito sofrido, e eles não conseguiram trabalhar isso, não conseguiram superar, lidar com isso. Então, para Annie, né, amar significa controlar. Amar significa dominar. Porque no domínio dela, no controle dela, inconscientemente, talvez ele nunca vá morrer. A não ser se ela quiser que ele morra. É ela que manda, né? Ela que manda em tudo. E você ser enfermeira ou médico é uma profissão que você tá numa situação de poder muito grande, né? Com um paciente. O paciente tá sempre, em geral, numa posição frágil. Então, a pessoa que é enfermeira, que é médica, ela tem que ter um amadurecimento, né? Muito grande, né? Ela tem que ter uma conscientização de que aquela relação é uma relação de poder bem desequilibrada, né? E a pessoa tá ali numa posição frágil, ouvindo o que você tem a dizer, e ela vai estar muito disposta a acreditar tudo que você vai falar. Então você tem um potencial de controlar alguém assim, nessa posição, né? E eu acho que isso afeta muito o homem em geral, né? Especialmente o homem masculino. O James Caan, Santino, Thief, o homem viril, né? Tanto é que no Poderoso Chefão, no livro, né? No filme não tem isso, graças a Deus, mas no livro é muito... No filme tem um segundo, tem uma menção a isso, né? No filme do Poderoso Chefão e no livro também, o James Caan, o Santino, ele tem o pinto bem grande. Ele é viril de verdade, ele é viril literalmente. Ele tem uma ereção gigante, ele é tipo um demônio, um sátiro. Então, realmente, o James Caan é perfeito, que ele é realmente o homem viril, virilidade macho. E acho que o pesadelo para esse macho, para esse homem viril, é exatamente essa posição completamente impotente, né? Fragilizada e indefesa perante a mulher. Perante uma mulher controladora e violenta. E a Kathy Bates, ela incorporou tão bem, né? Essa educação e essa fofura e essa feminilidade que mascara, né? Uma violência, uma crueldade imensa, que realmente é incapacitante e absolutamente apavorante, né? Pro homem. Especialmente o homem típico, né? Essa figura do homem que o James Caan encarna no filme, né? Eu queria que a gente, antes de encerrar, perguntar pra vocês, né, como é que vocês veem o Logo da Obsessão dentro da filmografia do Rob Reiner, né, que faleceu no final do ano passado, que eu, por exemplo, né, eu já recomendei vários filmes dele, né, nas dicas da semana, né, teve A Princesa Prometida, teve o Spinal Tap, que já foi recomendado. Eu acho que... Será que é o melhor filme dele? Talvez, né? Ele fez uma outra adaptação do Stephen King também, né? Mas o que vocês acham pessoalmente, assim, da filmografia do Rob Reiner como um todo e da posição do Louco Obsessão dentro, né? Cara, não saberia dizer. Agora você me pegou, porque eu acho que é uma pergunta bem difícil, né? Se a carreira do Rob Reiner, ela abrange vários gêneros cinematográficos, e ele ficou muito famoso pelas comédias que ele fez, que são excelentes, né? When Harry Met Sally e a Princesa Prometida. A Princesa Prometida, que na verdade ele é uma espécie de paródia
paródia dos filmes de fantasia, mas ele acaba sendo uma espécie de aula, né, de como se fazer um ótimo filme de fantasia, né? Então, assim, eu não sei se eu enquadro A Princesa Prometida como comédia ou como sendo, de fato, um filme de fantasia. Eu acho que o Louca Obsessão, ele também entra um pouquinho nesse esquema, porque ele não deixa de ser, em certos momentos, uma comédia de humor negro, mas ele também é, à sua maneira, assim, uma aula de como se fazer um excelente thriller, de como se fazer um filme de suspense bem feito. Então, você fica nesse espécie de limbo entre a paródia, a homenagem e aquilo que o filme está parodiando ou homenageando de fato. Eu acho que é um excelente filme, realmente não saberia dizer, sabe, se é o melhor filme do Rob Reiner, porque ele deixou grandes filmes, né? Foi uma perda sentida por todos nós cinéfilos, né? Ainda mais que cresceram, né, nos anos 80, nos anos 90 e assistiram esses filmes, né, há muitos anos. Eu não tenho muitas palavras, assim, eu não saberia dizer, assim, talvez Diego, que tem mais familiaridade com os filmes dele, possa dizer se é o melhor ou não, mas não deixa de ser um grande filme pra mim. O que você acha em geral também, né? Dos filmes dele, né? Que é desses raros diretores que não tem tanto esse estilo do diretor, né? Ele sempre se adapta ao material, acredito, né? Então, é difícil, às vezes, de sentir a mão dele, né? Nos filmes, que eu acho que é uma das virtudes até, né? Então, é um diretor que se oculta um pouco no segundo plano. Estilisticamente falando, talvez, assim, seja mais difícil você detectar, né? Aonde que tá o estilo do Rob Reiner, né? Porque eu acho que visualmente, né? Os filmes são bem diferentes, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que perpassa todos os filmes dele, ou pelo menos assim, a maioria dos filmes dele, é um certo humanismo, né, no tratamento dos personagens, porque pelo menos a impressão que os filmes dele passam é que ele não julga os personagens. Você assiste Louca Obsessão, em que obviamente você tem uma personagem insana, né, como a Annie Wilkins, que talvez nas mãos de um outro diretor ela fosse estereotipicamente sendo representada como uma doida, psicopata, maníaca, depressiva ou alguma coisa assim, mas em vários momentos do filme você sente uma certa simpatia por ela, sabe? E você até entende toda essa loucura dela vem de um lugar de muita dor, né? Como vocês mesmos falaram, vem de um trauma de abandono, né? Eu não li o livro, né? Mas assim, que eu acredito que tenha surgido ainda da primeira infância dela, sabe? Com a morte do pai. Então, você não deixa de ter simpatia por ela, assim, sabe? Tipo, é a cena em que ela morre. É uma personagem que ela causa várias coisas no espectador, assim. Ela causa medo, ela causa gastura, ela causa arrepios, mas ela causa pena também. Ela só causa pena justamente porque você se identifica com esse aspecto humano dela. E eu acho que o Rob Reiner, não só nesse filme, mas em outros filmes dele, mesmo quando ele tá fazendo graça, ou mesmo quando ele tá retratando um personagem vilanesco, né, ele não perde de vista, sabe, esse aspecto humanista, humano, né, dos personagens. Então talvez, mais do que um estilo visual, essa simpatia que ele tem, que até onde eu sei, até o pouco que eu sei, era da personalidade dele mesmo enquanto pessoa, né? Assim, uma pessoa extremamente simpática, que demonstrava simpatia e empatia por todas as pessoas que cercavam ele. Eu acho que isso está muito presente no cinema dele e a gente vai sentir falta disso, porque eu, pelo menos, eu não consigo imaginar de nenhum outro cineasta contemporâneo, sabe, atuando hoje em dia, que tem esse mesmo grau de ternura e humanidade que ele tinha. E você, Digão? Eu vou concordar com quase tudo que o Igor falou, né? Eu faço minhas palavras, porque ele fez filmes, só eu acrescento, né, além da humanidade dos personagens, eu acrescento também o apuro técnico, né? Ele fez filmes muito redondos, né? Ele fez filmes com roteiros muito corretos e certinhos e visualmente bonitos e muito bem atuados, né? Eu acho que ele foi um ótimo diretor de atores, né? Acho que ele tirou grandes atuações dos atores com quem ele trabalhou. Inclusive tem cenas assim que ficaram na história do cinema, com Jack Nicholson, não especialmente falando no Questão de Honra, né? Falando You can't handle the truth, tal, sabe? E eles têm várias histórias e casos do Rob Reiner dirigindo Jack Nicholson e sabendo perfeitamente como lidar com Jack. Tem uma história ótima que ele fala assim, nesse discurso, né, que o Jack Nicholson faz. A primeiro take ele faz fantasticamente, maravilhosamente. E aí o Rob Reiner só chega assim e pergunta pra ele, você quer fazer outra? Outro take? Aí ele, a gente tá aqui, né? Jack fala, então vamos. E aí faz perfeito, e aí faz de novo. Então ele sabia lidar com o pessoal de Hollywood, né? Ele cresceu em Hollywood, né? O pai dele era famoso, né? O pai dele, Carl Reiner, né? Grande diretor. Dirigiu o Panaca, né? The Jerk, com Steve Martin. É uma figura muito conhecida. Ele fez até como ator. Ele fez 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Segredo. E grande amigo do Mel Brooks. Então, ele cresceu nesse meio. Então, ele sabia lidar com aquele pessoal. Então, os filmes que... Eu acho que é muito difícil de escolher um filme favorito. Porque ele fez muitos filmes igualmente maravilhosos e muito bons. E ele é dessa época, dessa galera que se preocupem com a humanidade e desenvolver personagens reais e personagens humanos com alma, que às vezes se perde hoje em dia, né? Com um monte de filme
filmes, especialmente os filmes de mainstream, que às vezes a gente tem a impressão de que os personagens são criados por inteligência artificial, né, com IP, ele se preocupava com isso, né? Os personagens sempre tinham alma, tinham vida, tinham complexidade. Muito difícil escolher um favorito. Eu não tenho realmente um filme favorito dele, não. Eu adoro vários. When Harry Met Sally, Questão de Honra, Louca Obsessão, Princesa Prometida. Eu acho que o que ele gostava, ele não tinha muito estilo como diretor, né? Como diretor-autor. Mas eu acho que o que ele gostava eram personagens, né? Até que aquele filme que não fez muito sucesso, que ele fez com Bruce Willis e Michelle Pfeiffer, né? The Story of Us, bem romance, né? O fim de um casamento. Ele gostava, é um filme que só é personagem, é o fim de um casamento, são dois personagens no decorrer da vida. Então, acho que ele gostava disso, de gente, de pessoas. E Igor tá certo. Então vamos aproveitar, normalmente nessa fase do podcast a gente faz as nossas dicas da semana, a gente concordou, assim, antecipadamente, fazer uma dica do podcast como um todo, né? Em vez de ser a dica do Diego, a dica do Igor ou a dica minha, vamos fazer, além delas, vamos fazer a dica do acervo da semana, que vai ser o que eu mencionei, o Conta Comigo, né? O Stand By Me, de 86, que o Rob Reiner dirigiu, né, com um elenco de crianças, né, tem o River Phoenix, o Will Wheaton. É um filme tão bonito também e é uma outra adaptação não sobrenatural, né, do Stephen King, que é um escritor que se embrenha tanto nesse lado dos poderes paranormais e coisas misteriosas e tal. É um filme sobre pessoas, assim como o Louca Obsessão também, né, e eu acho que é um filmaço. A gente, inclusive, meio que jogou uma moeda, assim, pra temporada agora, qual desses dois a gente ia falar. A gente acabou falando mais decidido pelo Misery, porque tem um elemento um pouco mais de terror que a gente curte mais, né, de suspense. Mas o Stand By Me é um filmaço, assim, sobre como crescer, sobre os laços que você tem na infância versus sua vida adulta, né? Eu acho que é um filme, por mais que seja localizado na época e naquela região do filme, do Maine, é um filme meio atemporal, assim, a história que ele conta de uns meninos que encontram um morto perto da trilha do trem. Eu acho que é um filme bem interessante de ser revisto, inclusive agora, né? Após o falecimento do Reiner. Então essa é a nossa dica comunitária, né? Deixa eu perguntar agora assim, individualmente. Por exemplo, Igor, qual é a sua dica da semana para os ouvintes que assistiram ou só ouviram a gente conversar sobre o Louca Obsessão? Bom, minha dica ela não poderia ser menos escabrosa, né? Porque eu desenterro esses filmes que já estão em estado de putrefação há muitos e muitos anos, né? E sabe-se lá Deus se alguém quer vê-los, porque eles já estão muito podres, né? E esse filme ele não deixa de ser um exemplo disso, né? Mas, assim, deixa eu explicar o motivo da minha indicação. Eu realmente gosto muito do Misery, no sentido em que ele traz uma protagonista feminina, que é uma vilã, que foge muito desse padrão, né, de protagonistas vilanescas. Porque, normalmente, né, nos filmes e nas fantasias masculinas, quando você imagina ser uma mulher fatal, claro que ela é sexy, claro que ela é sedutora, claro que ela é, sabe, a Lana Turner ou a Sharon Stone, uma dessas grandes mulheres, assim, do cinema noir ou do cinema policial, né? Claro que ela é uma dessas deusas. E o Misery, ele foge disso, né? Mostrando uma personagem pueril e infantilizada e machucada e quebrada e extremamente humana. Então eu pensei assim, sabe, qual outro filme que tem uma personagem vilã que não é tão boa quanto a Annie Wilkins, né? Já vou adiantando, né? Mas que foge um pouco desse padrão, sabe, da mulher fatal do cinema. E eu pensei em indicar um filme aqui dos anos 70, né? Mais especificamente um filme em inglês, né, de horror chamado Frightmare, Loucura Sangrenta, um filme de 1974, dirigido pelo Pete Walker, que foi um dos grandes diretores do cinema de horror dos anos 70, assim, um dos grandes desconhecidos diretores do cinema de horror, porque era um horror, sexploitation, às vezes misturando as duas coisas. E o Frightmare, já vou adiantando, é um filme B, é um filme trash, sabe? É um filme bem carregado de gore, nudez desnecessária, bem cancelável nos dias de hoje, mas que eu acho uma delícia de assistir para quem gosta de tipo de filme. E ele traz uma vilã, né, que é Dorothy Yates, que é uma velhinha inglesa que mora numa daquelas casas de campo, numa daquelas cottages, né? E ela lê o tarô para as pessoas que vão visitá-la, e ela é toda bonitinha, ela tem sempre, assim, sabe, do lado do armário dela, assim, um potezinho de geleia para ela servir com torradinhas e chá, e ela é toda inglesa, toda bonitinha, e ela é uma canibal. E quem interpreta ela é a Sheila Keith, né? Uma atriz escocesa que era relativamente famosa na televisão da época, e eu acho que ela faz muito bem, sabe? Ela tá totalmente insana em certos momentos do filme, e o filme ele é insano, e pra quem quiser embarcar nessa loucura,
né, do Frightmare, tá aí a minha recomendação, sabe? É uma vilã fora da caixinha, não é uma mulher fatal, é uma senhorinha inglesa que tá a fim de te servir geleia com torradas e comer a sua coxa, né? Literalmente. Então, né, minha indicação é essa. Perfeito. E você, Diegão, qual é a sua dica da semana? A minha dica vai ser Audition. É o nome do filme japonês do grande diretor Takashi Miike, que fez excelentes filmes, tanto filmes ultra violentos, mas também filmes bonitos, lindos. Ele inclusive fez uma refilmagem do Harakiri, que eu achei muito boa, excelente, né? Ele fez um filme se chama 13 Samurais, esqueci o nome, um filme de samurai muito bom também, muito bem feito. E pra quem tem muito estômago, muito estômago e gosta, né, de impacto e extremidade, ele fez também It the Killer, parei na metade. Não aguentei, mas é legal. Mas eu acho que a obra-prima do Takashi Miike é Audition, que é uma das maiores, fantásticas, incríveis vilãs cruéis do cinema, que é essa personagem feminina do filme, que aqui em português, como é que é? É um teste muito louco? Teste decisivo. Audition. Isso é título de comédia da sessão da tarde. Um teste muito louco. Aí você vai ver o filme. Teste decisivo. Mas é Audition, né? Audition. E é um filme que começa a primeira metade assim, absolutamente contemporâneo. Tóquio, Japão, pessoas comuns, normais, homens. E aí ele, na metade final, ele, nossa, desemboca para um surrealismo e para uma violência, crueldade e não gratuita, sabe? Você torce muito por ela. Eu adorei que ela tem uma oportunidade de realmente dar uma lição no protagonista fantástica. Adoro Audition, já vi 2 vezes, recomendo muito. Muito bom. Realmente o Miike é um dos diretores que mais trabalha. Teve um ano aí que eu vi que ele fez tipo 5 filmes, assim, o bicho é uma máquina, né? Produz que não para um segundo, né? Mas esse é um dos primeiros que deixou ele no mapa, né? De 99, o Audition. E eu vou recomendar 2, né? Eu tô nessa temporada Stephen King tentando fazer sempre uma dica relacionada mais com a história e uma dica mais do Stephen King como um todo, né? Então a dica, o filme que me lembrou muito esse aqui quando eu tava assistindo agora, dessa vez, é o primeiro filme que o Clint Eastwood dirigiu na carreira dele, Play Misty for Me, em 71, né? Aqui no Brasil chama Perversa Paixão. Tem um pouco a ver com Louca Obsessão, Perversa Paixão, né? É parecido mesmo, né? Ele faz um DJ, né? Um cara que trabalha no rádio, e tem uma menina que fica obcecada com ele, né? Que é a Jessica Walters. Inclusive, ele faz o DJ, o próprio Clint, e essa menina é a Jessica Walters, que muitos anos depois ficaria mais famosa naquela série Arrested Development, né? Como a matriarca da família, ou naquela série do Archer, né? Aquela animação, ela era a mãe dele. Uma figura bem meio parecida nessas 2 séries, mas ela é uma outra figura totalmente diferente nesse filme, que também tem essa cara de inocência, romance e tal, só que ela é uma stalker, ela é obcecada num nível perigoso, né? Ela invade a vida dele, ela é uma pessoa desregulada, né? Como a Annie. E isso aqui é um filme uma produção bem menor, assim, primeiro filme do Clint, então ele ainda não... Inclusive, tem uma ponta do Don Siegel, né? Aquele diretor que era um amigo dele, que foi um dos que incentivou ele a ter uma carreira como diretor, que Don Siegel dirigiu muitos filmes de ação da época, e fez acho que o primeiro Dirty Harry é dele também, ele faz um papelzinho no filme, e acho que é um bom companheiro, né, pro Misery, esse Play Misty for Me, e vale a pena, né, se vocês tiverem acesso. E uma outra dica, assim, mais genérica, Stephen King, né, que por coincidência eu assisti ontem o outro filme adaptação do Richard Bachman, que saiu em 2025, né, que a gente falou de uma delas, que foi o Long Walk, que a gente já fez o episódio, e o outro filme que saiu baseado num dos livros desse pseudônimo do Stephen King foi o Sobrevivente, The Running Man, do Edgar Wright, que é um diretor inglês que eu acho ele muito bom, fez muitas comédias, e é um filme que passou um pouco batido pelo cinema, e eu acho que é porque ele toca em assuntos muito parecidos com os do Long Walk, né, que tem um jogo meio estatal, que é até a morte, tem um entretenimento da dor, combinação de, né, entretenimento com exploração física, crítica ao capitalismo, só que o Long Walk é um pouco mais, né, no passado imaginário, e o Running Man é um presente meio futurista, meio distópico, né? Então, acho que toca muito assuntos parecidos, só que a vibe, a direção, ele era um muito bom diretor de ação, o Edgar Wright, não só de comédias, né? E acho que talvez a melhor coisa que esse Glenn
Powell atuou, que eu acho que ele é um ator que tem alto hoje em dia, mas eu nunca vi nada assim, uau, muito bom dele. Mas eu acho que ele tá bom nesse filme, mas se você vai prestar atenção em algum ator, tem o Colman Domingo, né, fazendo o apresentador do programa Running Man, que é um programa no qual você é caçado até a morte, né. Tem o Josh Brolin também fazendo um papel legal, como o executivo dono lá do canal que cria esse programa. É isso, um filme assim que não é uma obra-prima, é bem melhor do que a primeira versão que foi feita nos anos 80 com o Arnold, mas eu acho que se você viu o Long Walk, se queria algo um pouco mais animação e menos conversa só, o Running Man é meio que um primo em termos de história, assim, que combina com o The Long Walk. Então é isso, pessoal, esse foi nosso episódio, foram nossas dicas. A gente queria novamente agradecer aos assinantes no Apoia-se e indicar agora sim o nosso próximo episódio, daqui a 2 semanas, continuando ainda a nossa temporada Stephen King. Vamos falar sobre um filme que talvez não seja assim tão conhecido, que a gente não queria falar só de super mega produções, a gente vai conversar sobre um filme de 1989, da diretora Mary Lambert, Cemitério Maldito, Pet Sematary, um filme que uma das melhores coisas pra mim é a música tema do Ramones e o Fred Gwynne fazendo um papel de um velhinho. É isso, galera, esperamos vocês daqui a 2 semanas. Bora dar tchau pros ouvintes então. Grande Diego Nunes. Um prazer essa conversa, adorei, muito fera. Acho que a gente realmente discorreu bem sobre o filme, falando sobre todos os temas. Empolgado, né, pro próximo episódio, mais ou menos, né? É um filme, eu vou falar no próximo episódio, né? É um filme com ressalvas, né? É um filme limitado, com limitações. É um filme com limitações. Mas é um filme importante da gente conversar, porque também foi uma experiência muito significativa pra mim ter lido o livro. Então, eu acho que tendo o livro também como ponto de comparação e de discussão, eu acho que pode ser muito legal, muito interessante a conversa. Um abraço a todos, valeu, pessoal. Perfeito. E você, Igão, bora dar tchau? Cavaleiros, é sempre um prazer reiterado conversar com vocês a respeito desses filmes. Gostei muito da nossa conversa, acho que acrescentou muito a minha admiração por esse filme, que eu já gostava muito, que é o Misery. Ansiosíssimo pra ver a cara de nojinho do Diego falando sobre Pet Sematary, que é um filme que eu acho que todo mundo concorda que é um filme ruim, mas é um filme ruim que é bom. Ele é tão ruim que ele é bom, né? Eu acho que ele entra nessa categoria muito preciosa de guilty pleasures, né? De prazeres culpáveis ou culpados, né? Que a gente tem, né? Que a gente não gosta só de filmão, de filme hollywoodiano. A gente gosta de filme ruim também. Alguns são tão divertidos. Eu acho que esse é um bom exemplo de um filme que eu acho divertidíssimo, né? E eu reconheço que ele tem uma qualidade técnica absolutamente nula. Uma atuação que... Atores que provavelmente estudaram na atuação, né? X-Pirito, né? De escola de atuação. Né? São péssimos. Não se decidem se eles estão numa comédia, num drama, sabe, num filme de horror, ou todas as coisas ao mesmo tempo misturadas num liquidificador. É horroroso, assim, horroroso, eu acho que talvez no melhor sentido. Mas, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência de ter escutado as nossas conversas até agora. Muitíssimo e carinhosíssimo obrigado aos nossos apoiadores e apoiadoras, né, pelo Apoia-se. Se você ainda não pertence a essa seleta elite de pessoas, por favor, junte-se ao Apoia-se e nos ajude a tomar mais café de qualidade e a gravar mais episódios de qualidade também para vocês. Gente, obrigado pela audiência mais uma vez. Estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos nas redes sociais. Nós lemos todas as suas sugestões, críticas, dúvidas e perguntas e do Escambau A4 que vocês mandam pra gente. E até a próxima. Um grande beijo, ótimos filmes e é isso aí. É isso aí, pessoal. Até daqui a 2 semanas. Falou!